Fala galera, professor Otto de História, e vamos falar dessa que é uma das aulas mais importantes de todas, sem dúvida alguma, uma das mais prazerosas e mais tristes aulas a se dar, desse que foi o maior conflito que a humanidade já enfrentou, já sofreu, e vamos tentar entender como que a nossa espécie conseguiu chegar a 53 milhões de mortos, de todas as maneiras possíveis, por bombas nucleares, por bombas de pólvora, por submarinos, por navios, por aviões, por bombardeiros e etc. Então, quer dizer, tem uma frase de um ex-combatente da Segunda Guerra Mundial que eu gosto muito. Ele falou assim: sempre haverão filmes de guerra enquanto nos cinemas não houver o cheiro. Eu acho que é bem por aí. A gente se admira tudo o que aconteceu, mas é porque realmente a gente não estava lá. De qualquer maneira, a gente sabe que tudo começa em uma Alemanha reerguida, não é isso? Quando o Tratado de Versalhes ele foi assinado em 1919, a França ela despejou naquele papel todos os seus demônios, todas os seus ressentimentos. Ela fez um tratado de vingança de uma forma muito irresponsável, porque ela condenou a Alemanha à mais profunda miséria, a níveis de desemprego nunca antes vistos, a índices de inflação sem precedentes. Então, dentro do caos, dentro da ausência de respostas para as perguntas que a humanidade não consegue fazer, é nesse momento que um cara como Hitler é possível. E principalmente, mesmo com um tratado que o general Foch chamou de apenas um armistício de 20 anos e não um tratado de paz, Hitler ele não tinha força para conseguir chegar onde ele chegou, até a crise de 29. Quando a maior bolsa de valores do mundo, quando o símbolo do capitalismo mundial, da grande vitória da Primeira Guerra, quebra e alcança os níveis de desemprego que os americanos chegaram, a Alemanha fica completamente quebrada, porque não tem mais dólar americano. E nesse momento de completa ausência de sentido, existe um cara que lhe promete tirar você e principalmente tirar sua família da fome, da miséria, da prostituição, ou seja lá o que ela tiver. Então, pessoas como Hitler, Mussolini, Salazar, eles só são possíveis dentro do caos, ok? E não simplesmente porque eles são grandes heróis, oradores, que levantam um país e chamam todos para a guerra. Mas o fato é que em 1933, Hitler era nomeado o chanceler da Alemanha. E a primeira coisa que Adolf Hitler faz é retirar a Alemanha da Liga das Nações. Ou seja, num ato claro de que ele não desejava a paz. Hitler tem um sonho que já estava escrito no seu Mein Kampf, chamado de espaço vital. Mas nesse momento a gente pode, ele também se refere ao Anschluss. Espaço vital são todos os territórios que ele precisa adquirir para transformar a Alemanha numa maior potência. Agora, Anschluss é a tentativa de unificar todos os povos germânicos sobre uma única bandeira. E essa bandeira tremulava sobre o Terceiro Reich, ok? Os alemães, eles ficaram 20 anos enganando e conseguindo concessões para as quebras do Tratado de Versalhes. Mas às vésperas da Segunda Guerra Mundial, eles já possuem uma sofisticada, potente máquina de guerra. A questão agora é saber escolher. Hitler já tinha mostrado um pouco do seu arsenal em 1936 na Guerra Civil Espanhola, quando os franquistas tomavam o poder e derrubavam as ligas socialistas. Hitler, para combater o comunismo e transformar a Espanha num laboratório de guerra, ele vai bombardear a cidade de Guernica e ali ele já deu uma prova do que ele realmente era capaz de fazer. Mas as potências capitalistas, Inglaterra, França e Estados Unidos, pareciam estar demasiadamente cegas. Elas pareciam não querer olhar para quem realmente Hitler e a Alemanha eram, mas eles olhavam para um discurso que soava como música para os seus ouvidos: o anticomunismo. O grande inimigo estava aqui, ó, e não aqui. É isso que eles não viam, beleza? Ao mesmo tempo, a Itália, que brigou pelos territórios irredentos na Primeira Guerra Mundial, que tem avançado e expandido
ela viu em Mussolini a esperança da formação de uma grande nação. Então a Itália já começou o seu programa bélico. Inclusive Mussolini mostrou para Hitler a sua esquadra no Mediterrâneo. A Itália cresce, gera emprego, mas assim como todos os outros países, ela também deseja novos territórios. Então, a Itália está olhando para territórios na África e até mesmo para territórios próximos a ela. E ainda nós temos o Japão. O Japão começa a se industrializar em 1868, na famosa era Meiji. Desde a industrialização do Japão até esse momento, o Japão não conheceu guerra, não conheceu derrota, desculpa. Ele simplesmente venceu tudo o que ele se propôs a vencer. Ele conquistou Taiwan, ele conquistou a Coreia, ele invadiu a Manchúria chinesa, ele venceu a Rússia, um país 100 vezes maior do que ele mesmo. Ele participou na Primeira Guerra Mundial, vencendo os alemães em Tsingtao. Então o Japão, ele se olha e sabe que ele hoje faz parte dos 5 países mais potentes do mundo. E ele visava mais territórios no Pacífico. Ele queria Malásia, ele queria Singapura, ele queria Hong Kong, ele queria caminhar cada vez mais para cá, batendo nas costas do tio Sam, ok? Mas o Japão Imperial de Hirohito, descendente direto, neto de Mutsuhito, o grande imperador Meiji, é uma ilha capaz, potente e armada, mas que nesse momento se aproxima com a Alemanha, mas ainda tem vários problemas internos a serem resolvidos. O problema é que quando o Japão sai da era Meiji, ele ainda tem, durante muitos e muitos anos depois, problemas internos entre dinastias, né? Porque essas dinastias se combateram na Guerra Civil e agora estão juntas para fazer uma guerra contra outros países. Bom, a primeira aliança entre esses 3 países foi chamada de Pacto Anticomintern. Uma tradução em alemão seria um pacto anticomunista. Japão, Itália e Alemanha balbuciam para todos os cantos do mundo que o grande inimigo a ser visto é o comunismo de Stalin, é a União Soviética. Criar um inimigo é sempre importantíssimo para regimes nazifascistas, porque você desperta no sentimento de grupo um amor pelo grupo e um ódio por uma outra pessoa que gera uma união ainda maior. E o comunismo era escolhido por Hitler como uma ideologia que ele dizia para mentes vazias, ok? Então, a Itália começa o seu expansionismo. A Itália invade a Albânia e começa a desejar terras no chifre da África. O Japão também começa a caminhar cada vez mais para o Pacífico. E em 1937, o Japão invade a China. O que os japoneses vão fazer na China durante toda a Segunda Guerra Mundial são experiências atrozes. A gente fala muito da Alemanha, a gente fala muito dos grandes traumas que ela causou, mas é importante falar que o Japão na China chegava a fazer testes de pressão que explodiam a cabeça dos chineses. Essas batalhas aqui são terríveis e o Japão cada vez mais tenta direcionar os seus portas-aviões para o Pacífico. Mas a gente sabe que a Segunda Guerra Mundial, ela de fato começa com o expansionismo alemão. E o expansionismo alemão não está longe da Europa. Ele é a Europa. Então, depois que o Japão também abandona a Liga das Nações, e ela já se demonstrava completamente incapaz de garantir a paz, o Japão ele vai olhar para a Áustria. Até porque Hitler, desculpa, o Japão não, a Alemanha vai olhar para a Áustria, até porque a Áustria era o lugar de nascimento de Adolf Hitler. E ele puxou um plebiscito, perguntando se a Áustria gostaria de fazer parte do Terceiro Reich. E é claro que os austríacos disseram sim. Porque a Alemanha, ela passava por um momento, Hitler pegou a Alemanha num gráfico de 40% de desemprego e chegou a 1%. Ela não para de produzir, ela não para de empregar, era um mundo de oportunidades, era uma economia que estava muito aquecida. Então a Áustria decide fazer parte do Terceiro Reich. E o Anschluss começa a ser uma coisa concreta na cabeça de Adolf Hitler, ok? Bom, o que Inglaterra e França disseram sobre isso? Absolutamente nada. Se calaram completamente dentro de um expansionismo alemão que, obviamente, está se encaminhando para transformar a Alemanha novamente numa potência. Stalin
ele tinha plena consciência que essa permissividade da Inglaterra e da França em deixar a Alemanha crescer era uma forma de estimular aos alemães fazerem o serviço sujo que eles não tinham coragem. Uma guerra contra o socialismo. E tinha muito verdade nisso. Chamou-se posteriormente essa presença nazifascista bem no meio da Europa de um cordão sanitário. O que era um cordão sanitário? Era uma barreira que não permitiria que as ideias socialistas ultrapassassem para o Ocidente. Na verdade, elas tinham ultrapassado. O Partido Comunista Francês era fortíssimo. O comunismo e o anarquismo na Itália era fortíssimo. Então, o nazifascismo era uma resposta a esse crescimento. E se algum dia Hitler quisesse fazer uma guerra contra a União Soviética, Inglaterra e França lavariam as mãos, seria perfeita para elas. Ele vai fazer o que elas não querem fazer. Como ninguém falou nada, Hitler vai colocar suas tropas cercando a Tchecoslováquia. Os Sudetos tinham 3 milhões de alemães. E de acordo com Anschluss, Hitler falava, eu também desejo que pertença ao Terceiro Reich. Aí a Inglaterra chiou. Falou, não, peraí, Hitler. Vamos conversar. Então fizeram uma grande reunião. Daladier da França, o ministro Chamberlain da Inglaterra, Mussolini e Adolf Hitler se reuniram na Conferência de Munique. Conversaram e chegaram a um acordo. Chamberlain apertou a mão de Hitler e disse, se você me prometer que a Tchecoslováquia será o último país a ser invadido, eu permito a anexação. Hitler então falou, não, eu juro pela alma dos comunistas que eu não vou invadir mais território nenhum. Fica tranquilo, Inglaterra. Ô Chamberlain, é só Tchecoslováquia e nada mais. E aí Chamberlain acreditou. Ele volta para a Inglaterra e já na pista de pouso, já estava a imprensa, tá todo mundo, foto. E aí, Chamberlain, como é que foi a conversa com Hitler? Ele falou, eu tive uma longa e franca conversa com Adolf Hitler. Hoje nós dois sabemos o que cada um tem em mente. Posso dizer para vocês, a paz mundial está garantida. Ele falou essa frase mesmo, a paz mundial está garantida. Vai ficar para a história como um bobão. O fato é que a Tchecoslováquia foi anexada pelas tropas germânicas. Eu acho engraçado que ninguém perguntou para os tchecos se eles estavam a fim de pertencer ao Terceiro Reich, mas permitiram a invasão. E o mais incrível, olha o tamanho que a Alemanha já se encontra. Ela está enorme, cara. Enorme. E parece que eles não estão interessados em saber do real perigo. Enquanto Hitler fala mal do comunismo, não tem problema. Eles deram para Hitler uma posição estratégica extremamente favorável. Sabe por quê? Ele agora pode escolher o dia em que ele vai começar a Segunda Guerra Mundial. E todo mundo sabe o que Hitler quer. A Polônia. Entendam que a Polônia, primeiro, era um território com uma quantidade muito grande de judeus. Isso já é o suficiente para Hitler odiar o território. Segundo, a Alemanha foi obrigada a reconhecer a independência da Polônia pelo Tratado de Versalhes. E pelo Tratado de Versalhes, a Polônia criava o corredor polonês e ainda ocupava o porto alemão de Danzig. Então, o sentimento de Hitler em relação à Polônia não é um sentimento de invasão estratégica, é um sentimento de ódio. O que ele queria fazer na Polônia era a aniquilação completa. Ele queria, de verdade, desaparecer toda a população polonesa, pegar as crianças para serem criadas com famílias alemãs e manter um pequeno grupo de poloneses como escravos. O resto ele queria varrer da face da terra. Mas invadir a Polônia é chegar muito perto da União Soviética. E Stalin, desde 1929, ele não para de se industrializar. Hitler e Stalin, então, começam uma conversa, ok? Que, na verdade, foi realizada pelos seus dois ministros, o Molotov e o Ribbentrop. E aí Hitler faz o que o Ocidente nunca poderia imaginar. Ele anexou um, ele anexou outro, ele grita, ele esperneia. Mas para começar a guerra, ele foi apertar a mão justamente
daquele que ele passou 15 anos dizendo que ia atacar, a União Soviética. Inglaterra e França não perceberam que o ódio que o Hitler tinha pela União Soviética era um ódio ainda menor do sentimento de revanche que ele sente pelas duas. Um sentimento engasgado. Ele estava lá na Primeira Guerra Mundial, ele sentiu o gosto da terra nas trincheiras, ele deseja a vingança, ele foi atingido por um gás mostarda e ele quer transformar a Alemanha no maior país do mundo. Então você tem que derrotar os maiores países do mundo. Então, Ribbentrop e Molotov vão assinar secretamente o Pacto Germano-Soviético de Não Agressão. Ao assinar o pacto, Hitler e Stalin diziam, Hitler falava, eu vou invadir a Polônia, ok? Mas eu não quero te invadir, eu não quero guerra contra você. Eu não quero ficar cercado em duas frentes novamente. E o Stalin falou, não, tudo bem, Hitler. Agora, me entenda, eu também não quero deixar você nas minhas fronteiras. Então, o que a gente pode fazer com a Polônia? A gente divide. Divide como se fosse um bolo. Não importa. O Pacto Germano-Soviético de Não Agressão foi assinado sem que o Ocidente fizesse a menor ideia. E aí, no dia 1º de setembro, a Polônia acordou assustada com a Blitzkrieg. Hitler não atacava a Polônia com os cavalos, mas sim com blindados, com toda a sua divisão Panzer, com tanques de guerra de médio e grande porte, com aviões Stukas rasgando o céu e detonando bombas por todos os lugares da Polônia. E os poloneses resistiram a cavalo. Vocês têm ideia de que os blindados alemães fizeram com os cavalos poloneses? Simplesmente passaram por cima. Mas eles varreram a Polônia e chegaram em Varsóvia em dias. Em dias. E quando Hitler chegou em Varsóvia, a primeira coisa que ele fez foi fazer uma enorme muralha ao redor de um bairro e colocar naquele bairro todos os judeus da Polônia. Nascia um dos mais bizarros formas de tortura, o chamado gueto de Varsóvia. Ele cortou a água, ele cortou a luz, ele cortou a comida e deixou os judeus ali morrendo de fome e ainda passava com aviões e bombardeava para afetar o psicológico. Todos os restos dos poloneses foram escravizados, beleza? As crianças foram mandadas para a Alemanha e ele começa o seu bizarro plano de aniquilação. É na Polônia também que desde o primeiro ano da Segunda Guerra Mundial, você vai ter ao fim de uma linha de trem a formação daquele nome que só de ser pronunciado já desperta as memórias mais terríveis que nós temos, Auschwitz. Desde o início, Hitler começa a direcionar os judeus para o seu maior campo de concentração. Não foi o primeiro, porque já existia até mesmo antes da Segunda Guerra Mundial. Agora a Alemanha está desse tamanho. E aí Stalin cumpriu sua palavra e também anexou a Polônia do outro lado. Os poloneses, coitados, chegaram a acreditar que quando a União Soviética invadiu a Polônia, seria para derrotar os alemães e receberam os soviéticos de braços abertos. Mas, na verdade, o que os soviéticos fizeram foi exatamente a mesma coisa. Supressão, conquista territorial e morte daqueles que se opuseram. E a Polônia vai sofrer os piores dias da sua vida. No fim da Segunda Guerra Mundial, a Polônia perdeu 1/5 de toda a sua população. Como ela foi o primeiro país a ser ocupado na guerra oficial, ela é o país que mais vai sofrer com as loucuras de Hitler e também com a violência de Stalin, ok? No dia 1º de setembro, Hitler invadia a Polônia e imediatamente a Inglaterra declarava guerra e logo em seguida a França declarava guerra. O parlamentar Winston Churchill disse uma frase que caracterizou muito bem esse momento. Apagaram mais uma vez as luzes da Europa. Seria um momento de escuridão. A Inglaterra, ela vai começar a se preparar para uma guerra que ela sabe que vai ser ainda muito maior do que a anterior. Então, as catedrais inglesas tiraram os seus vitrais, os museus guardaram seus acervos, principalmente documentos importantes como a Magna Carta, etc.
criaram diversos, já existiam, na verdade, já estavam ativando os túneis subterrâneos, mandaram as crianças e as mulheres para as cidades do interior, que provavelmente não seriam bombardeadas, e fizeram um grande treinamento em todas as cidades para que, à noite, nem mesmo o farol do carro pudesse ser ligado. Era blackout total, para que os aviões nazistas não pudessem identificar as cidades inglesas. Um país preparado para a guerra, um país acostumado com a guerra, que rapidamente consegue se adaptar para resistir a uma fúria que eles sabem muito bem que está por vir. Mas a primeira parte da guerra, em 39, é o que a gente vai chamar de a guerra de mentira. Alguns chamam de a guerra sentada. O fato é que não houve verdadeiro conflito direto entre os países. Hitler se preocupou mais em expandir um pouco seus territórios em direção à Bulgária, e a União Soviética vai fazer um ataque que ela já gostaria de ter feito há muito tempo. Ela sobe para a Finlândia. A história da União Soviética e a Finlândia é uma história antiga, porque a Finlândia, ela pertencia à Suécia. E aí o Alexandre III, um czar do século XIX, ele invadiu, derrubou a Suécia e roubou a Finlândia para a União Soviética. Durante a Revolução Russa, a Finlândia derrota as tropas russas e proclama sua independência. Então a Finlândia é um país livre. Só que Stalin nunca esqueceu disso. E ele gostaria de privar, de fechar essas fronteiras para nenhum tipo de invasão pudesse acontecer em nenhuma parte da Rússia. O grande problema da Rússia é que, por ser tão grande, ela tem várias entradas que podem ser atacadas. O que Stalin quer é fechar uma delas. Mas, na verdade, ele quer anexar a Finlândia. Mas o que Stalin encontrou na Finlândia foi algo que ele realmente não poderia esperar. Por mais que os russos estivessem acostumados com o frio, a Finlândia ainda é muito pior. Muito. São 40 graus negativos. Mas não é só o frio. É conhecer plenamente seu território que os russos não conheciam. Uma coisa muito simples. Os russos iam com as suas fardas pretas. Preta, esse mundo é branco, cheio de neve por todos os lados e gelo. Então eram alvos fáceis de serem identificados nas florestas congeladas e nos campos abertos de neve. Todos os finlandeses usavam uma farda completamente branca. E você não conseguia vê-los. Uma outra coisa, os finlandeses criavam tropas de assalto com esqui. Então os caras cruzavam o fuzil e iam de esqui. Uma pequena fogueira que algum russo fizesse em algum território finlandês, eles se identificavam, iam lá e matavam o pelotão. E eram sempre ataques muito rápidos. Além de direcionar os russos, às vezes, para colocar um tanque de guerra em cima de um lago congelado. E, de repente, o lago quebrava e todo mundo morria. Os finlandeses lutavam com o seu próprio território e utilizavam todo aquele clima hostil contra os russos, ok? Nasce, então, a primeira grande lenda da Segunda Guerra Mundial. Um cara chamado Simo Nohaya, que era um atirador de elite, que foi o maior atirador de elite que toda a história já viu. A Morte Branca, como ele era conhecido, ele não usava a luneta, porque ele não queria que nenhum tipo de reflexo pudesse atrapalhar a sua posição. Então ele utilizava a mira normal. E ele matou mais de 540 soldados russos, só nessa campanha. 540 soldados russos é uma infinidade para apenas um atirador de elite. A Morte Branca se transformava, sem dúvida alguma, no maior atirador de elite de todos os tempos. Ainda dão a ele mais 200 mortes por metralhadora, não comprovada, mas o fato é que o cara matou muita gente. Tomou um tiro na bochecha, ficou com a bochecha deformada, mas Stalin não está conseguindo invadir a fria e violenta Finlândia, ok? A França começa a fortalecer a linha Maginot. A linha Maginot é a mesma linha da Primeira Guerra Mundial, um espaço geográfico onde a França colocou torres, corredores, fortalezas enormes e sempre na fronteira com a Alemanha. Estavam em alerta
Holanda, Bélgica e Luxemburgo. Por quê? Se na Primeira Guerra Mundial a Alemanha atacou pela Bélgica, por que não fariam novamente? E a verdade é que era exatamente o que Hitler queria fazer. Inglaterra e França tinham prometido colaboração à Finlândia. E eles pensaram que seria uma boa ideia mandar tropas para a Finlândia, porque a Suécia fornecia quantidade muito grande de carvão para Hitler. A Suécia ela exportava carvão para Hitler, ou seja, exportava combustível. Sabendo da importância da Suécia e que a Finlândia estava sendo atacada pela União Soviética, Hitler se adiantou aos ingleses e aos franceses. Ataca a Dinamarca e manda a Luftwaffe com seus aviões bombardearem a Noruega. Faz uma ocupação e fecha essa região para as tropas anglo-francesas não passarem. Agora, em 1940, exatamente no dia 10 de maio, Chamberlain entregava a carta para a rainha, para o rei, George, e pedia sua demissão. Chamberlain estava envergonhado com a posição que ele tinha colocado no país. Winston Churchill assumiu no dia 10 de maio e não tinha um dia pior para ele escolher assumir a Inglaterra, porque foi o momento em que Hitler mostrou para todos a Blitzkrieg. A Bélgica, ela já sabia dos planos de Hitler de invadir a França por aqui, pelo norte. Porque um avião alemão, uma vez ele errou os cálculos e acabou entrando no território belga e teve que pousar. E aí então os belgas capturaram, viram vários documentos de Hitler e nesses documentos dizia sobre a pretensão de invadir a Bélgica. Então a Bélgica, rapidamente, Leopoldo, o rei, ligou para a rainha holandesa, ligou para a arquiduquesa de Luxemburgo e avisou, ó, Hitler quer invadir a gente. O que a gente vai fazer? Então eles fortaleceram praticamente todas as posições. França desejava a ocupação da Bélgica, colocar suas tropas aqui, para adiantar suas fronteiras. Só que a Bélgica, por outro lado, não tinha também plena confiança na França. Agora, o que ninguém poderia planejar é que a Alemanha mandaria Blitzkrieg pelas Ardenas. Ardenas era uma região de bosques e bosques e bosques, que era uma fronteira natural. Ninguém achava que alguém poderia passar por ali. Os alemães passaram. Os tanques Panzer derrubavam as árvores, eles construíam pontes rapidamente e quando a Bélgica viu, ela já estava sendo ocupada pelos alemães. Os alemães foram tão abusados que os Stukas jogavam seus paraquedistas que pousavam em cima das fortalezas belgas. E ali, então, eles conseguiam fazer a penetração e conquistar. Ao mesmo tempo, Hitler manda a Luftwaffe para a Holanda e exigiu da Holanda a rendição imediata. Os holandeses ficaram atordoados, não sabiam o que eles iam fazer e nesse tempo de pensamento Hitler mandou atacar novamente. A Holanda assinou a rendição, já era tarde demais. A ordem não chegou. A cidade de Roterdã ficou completamente devastada. Hitler acabou com Roterdã. Holanda e Bélgica rapidamente caem nas mãos do Terceiro Reich. Agora era atacar a França pelo norte e atacar a França de frente. Von Kleist, general alemão, vinha pelo norte, Guderian vinha pela frente. A Blitzkrieg de Guderian era tão absurda que durante 3 batalhas consecutivas a infantaria não fez nada. Guderian pegava os seus tanques de guerra, motores Mercedes, e as suas motos com acompanhante com ponto .30 acoplada, com motores Volks, e ele vinha atacando com a sua cavalaria mecanizada tão fortemente que ele conquistava os territórios, os franceses corriam mais para trás. Conquistava as batalhas e ele não esperava a infantaria chegar. Então a infantaria vinha, não tinha mais nada. Acabou a batalha. A infantaria veio de novo, já tinha acabado. O maluco era um rolo compressor, indo de frente para a linha Maginot. E ao mesmo tempo Von Kleist fazendo o quê? Indo pela retaguarda. Ingleses e franceses perceberam então que eles ficariam
completamente cercados. É aí que você vai ter a grande retirada de Dunkerque. Eles correram com 336 mil pessoas, ingleses e franceses, fugiram da Alemanha e permitiram que os alemães ocupassem todo o norte da França. E eles não vão parar até chegar na capital, Paris. Paris ocupada pela Wehrmacht. Paris ocupada pelo exército alemão. E caída. Nunca os franceses pensaram que pudesse ver isso mais uma vez. Só quando o grande Otto Bismarck tinha chegado até Paris. Agora Hitler também tinha chegado. Bom, de Gaulle vai transferir a capital para a cidade de Vichy, e vai resistir através de ondas de rádio clandestina, com apoio da Inglaterra. A França do Sul não se rendeu, mas o Marechal Pétain assinou a rendição. Apertou a mão de Hitler e fez tudo o que Hitler pediu. Pétain vai ser chamado de um colaboracionista, aquele que está colaborando com as tropas nazistas. Hitler fez alguns pedidos difíceis. Primeiro, ele mandou tirar do museu o vagão no qual os alemães tinham assinado a rendição na Primeira Guerra Mundial. Então, era a destruição de uma memória que a França tinha. E segundo, ele pediu que Pétain recolhesse todos os judeus e mandasse para a Alemanha. Ao todo foram 50 mil judeus extraditados da França em direção à Alemanha. E foram 50 mil mortos. A França só pediu desculpa por essa transferência há 2 anos atrás com o atual presidente Hollande. Então, o ódio pelos judeus de Hitler não era o ódio dos judeus alemães, nem dos judeus poloneses, era o ódio dos judeus como um todo. Tanto que ele pediu para a França mandar os seus próprios judeus para serem exterminados nos campos de concentração. Hitler, nesse momento, ele tem 24 capitais subjugadas sob sua expansão. 24 capitais. Mas ele não tem Londres. O que ele está fazendo é utilizando os portos franceses, ok? E mandando a sua grande arma de guerra, os chamados U-Boats. Eram os melhores e maiores submarinos da Segunda Guerra Mundial. E eles estão naufragando todos os navios cargueiros ao redor da ilha da Grã-Bretanha. O que ele quer com isso? A fome. E é exatamente o que vai acontecer. A Inglaterra, ela sempre se beneficiou de uma proteção geográfica natural por ser uma ilha. Só que também existem suas desvantagens. E essa grande desvantagem da Inglaterra vai gerar um racionamento muito violento no país. O Churchill anunciou, em inglês, se você planta batata ou qualquer legume ou qualquer fruta dentro de um pedaço de chão, você está ajudando o seu país a vencer a guerra. Então os ingleses estavam de fato tentando arrumar soluções para a falta de comida, acabando com jardins, acabando com tudo que tivesse para plantar e não depender de fornecimento externo, porque os U-Boats não estavam deixando nada chegar. Ao mesmo tempo, Churchill teve que tomar uma decisão muito difícil. Ele confiscou todos os navios franceses que estavam aqui e afundou alguns navios franceses em portos que a Alemanha ainda não tinha chegado. Entenda como é que o Churchill, mesmo fazendo uma atitude contra um aliado, que era a França, nesse momento ele precisava pensar na Inglaterra. Então, todos os navios que estavam na Inglaterra, ele vai confiscar, agora são ingleses, e os portos que Hitler não tinha chegado, ele vai destruir tudo. Os franceses não entenderam nada quando a Inglaterra estava atacando eles, mas eram tipo, I'm sorry, ok, mas eu tenho que derrubar, porque Hitler vai tomar. E se Hitler tomar, ele vai ter mais armamento ainda para me atacar. A Inglaterra sabia muito bem que o próximo passo era tentar sangrá-la o máximo que eles pudessem. E Hitler vai tentar. 80 dias consecutivos.
80 dias, Hitler bombardeou a Inglaterra sem parar. Os abrigos subterrâneos, as pessoas ficavam às vezes 7 dias na escuridão, com iluminação a gás. A única coisa que eles podiam fazer, leitura, conversar, cantar e rezar. Mas não vinham a luz do dia, porque os Stukas castigavam a Inglaterra em bombardeiros. A Inglaterra vai ter grandes cidades completamente destruídas. A própria rainha, a atual rainha Elizabeth, na época uma menina, uma princesa, ajudava as pessoas na rua a fazer curativos. Não é à toa que você consegue perceber essa devoção que os ingleses têm com ela até hoje, porque ela ainda muito nova fez muito mais do que o papel de uma princesa. Ela foi lá e fez um papel de cidadã, ajudando a curar as feridas desse trauma enorme que estava acontecendo, que era um grande ataque aéreo alemão. Mas a Inglaterra também tinha como reagir, e ela vai reagir através da RAF, R-A-F, Royal Air Force, Força Aérea Britânica, e vão fazer grandes combates aéreos com os nazistas. Depois de 80 dias consecutivos, Hitler resolve parar. Churchill tinha discursado: lutaremos nas praias, lutaremos no ar, lutaremos em qualquer canto do mundo, mas não nos renderemos jamais. Churchill, para convocar o país para a guerra, era a melhor pessoa, muito mais preparado do que Chamberlain. O fato é que a RAF ela não conseguiu vencer a Luftwaffe, mas ela conseguiu impedir uma invasão. Então Churchill fala mais uma das suas célebres frases: nunca tantos deveram tanto a tão poucos. E ele olha sempre para o presidente Roosevelt. Roosevelt já tinha se demonstrado favorável à colaboração com a Inglaterra. Mas através da Carta do Atlântico, isso vai ficar ainda mais forte. Os americanos, eles agora, de fato, estão mandando para a Inglaterra uma quantidade enorme de aviões, de munições, de tanques. Enfim, eles estão ajudando a Inglaterra a resistir ao máximo. Porque se a Inglaterra cai, como é que os americanos iriam tentar recuperar alguma coisa se eles tivessem o interesse? Não teria mais nenhum ponto de ataque, de pouso, nada. Portugal e Espanha são neutros, a Inglaterra estaria derrubada. E dizem que se Hitler tivesse insistido por mais uma semana, o próprio rei com Churchill já estavam determinados a assinar a rendição. Se assina a rendição, ferrou. A gente não sabe nem quais são as consequências disso. O que poderia acontecer se a Inglaterra caísse na Segunda Guerra Mundial? Acontece que o combustível está acabando. Hitler precisava de petróleo, urgente. Ele precisa de petróleo para reabastecer suas aeronaves, para reabastecer seus tanques, e a intendência estava avisando: Hitler está acabando. Bom, ele sabe muito bem onde tem grandes poços de petróleo. Na Rússia. Mas a Rússia tinha um tratado com ele, não é isso? Um pacto de não agressão. Bom, Hitler não é um cara que costuma cumprir suas promessas mesmo. Então ele vai começar a idealizar a Operação Barbarossa. A Operação Sea Lion de conquista da Inglaterra não deu certo, mas Barbarossa teria que dar certo. Era chegar, marchar até Moscou, Leningrado e Stalingrado e sugar os ricos campos de petróleo que a Rússia de Stalin tinha. Antes dele conseguir ir para Barbarossa, quer dizer, ir para a Rússia, ele teve um contratempo. O seu aliado, Mussolini, estava tomando pancada da Inglaterra aqui, na Grécia, em parte da África. Então, antes de ir para a Rússia, ele teve que ajudar o seu grande amigo. E aí as tropas nazistas praticamente fecharam a Europa. Conquistaram toda a Grécia, mandaram aviões. Uma coisa boa do Hitler ser pintor é que ele falava para a Luftwaffe que era completamente proibido a detonação de bombas próximos a grandes monumentos gregos. Imagina se ele bombardeasse tudo, o tamanho do crime histórico, do desrespeito à memória completo que seria. Mas Hitler era um artista, então ele também tinha amor à arte e ele resolveu preservar. Mas a Grécia foi bombardeada. Os ingleses fugiram para Creta, Hitler foi atrás. Os ingleses agora estão na África. Hitler mandou então Erwin Rommel, apelidado de a Raposa do Deserto. Rommel mostrou que o que falavam dos alemães era mentira. Os alemães só guerreiam no frio. Os alemães só guerreiam na Europa. Os alemães não sabem lutar em outro campo. Mentira.
Rommel mostrou que ele sabia lutar no deserto e lutou muito bem e conquistou toda essa região. Os ingleses estavam muito preocupados, porque se o canal de Suez cai na mão do eixo, se cai na mão do eixo, eles teriam acesso rapidamente ao Oriente Médio e aos seus ricos campos de petróleo. Então era importantíssimo tentar segurar a Alemanha de qualquer forma. Mas observem o tamanho do Império Alemão nesse momento. Tudo isso aqui pertence à Alemanha. Um foco resistência desesperado na França, uma Inglaterra já cambaleante e ilhada, o resto da Europa completamente conquistada e as tropas nazistas se expandindo ainda mais para a África. Agora, era importante fazer a Operação Barbarossa. Para invadir a Rússia, com tudo o que já foi feito, com toda a história da Rússia, de guerras e batalhas, etc., não dá para marchar com uma quantidade qualquer de pessoas. Hitler marchou em 3 grandes pelotões para a Rússia. Um para Leningrado, Moscou e Stalingrado. Ele foi com 3,5 milhões de pessoas. Ele foi com uma nação inteira em direção à Rússia. Ele queria fazer um combate rápido. Como a Rússia ela não foi avisada, ela não teve declaração de guerra, ela sabia que tinha que defender a cidade de Stalingrado. E a cidade de Stalingrado estava aqui. Aqui tem o rio Volga. E aqui atrás, os campos de petróleo. Então era importantíssimo criar uma defesa aqui, depois do rio. Os soldados começaram a atravessar o rio. Stalin mandou soldados de todos os lugares para Stalingrado. E eles saíam do vagão do trem, já embarcavam para atravessar o rio para formar uma defesa aqui. Só que a aviação russa naquele momento era uma aviação muito fraca. E a Luftwaffe alemã era uma aviação de altíssimo nível. Então os aviões vinham pelo rio Volga e atiravam nas grandes balsas com os soldados russos. Passava, matava os 18, voltava de novo, e mesmo assim eles não paravam de atravessar. Claro que no desespero muitos soldados se jogavam na água. E aí os oficiais pegavam sua pistola e matavam os caras na água, porque deserção em época de guerra é crime de morte na Rússia. Ainda assim, eles conseguiram atravessar e fizeram uma resistência ao avanço alemão que está acontecendo nesse momento. Hitler não vai conseguir submeter a Rússia de forma tão rápida quanto ele imaginava. Então ele também não pode esquecer que a França e a Inglaterra continuam a fazer, às vezes, ofensivas por esses dois cantos. Ele precisa de mais uma ajuda. O Japão. Hitler começa a pressionar o Japão a atacar o Tio Sam. Porque se os Estados Unidos são atacados, eles não vão poder fornecer mais tanto material bélico para a Inglaterra. O Japão tinha um problema interno, como já disse. A marinha do homem mais respeitado do Japão, chamado Yamamoto, a marinha, ela não queria ir para a guerra. Acontece que a sociedade japonesa desejava a guerra de qualquer forma. Eles venceram todos. O imperador Deus, Hirohito, acreditava que o Japão era uma potência que poderia vencer todos, inclusive os Estados Unidos da América. Numa conversa com um jornalista, o jornalista perguntou para o Yamamoto qual eram os planos dele em relação aos Estados Unidos. E o almirante respondeu, a paz. E aí o jornalista foi muito incisivo, perguntou, qual país no século XIX veio ao nosso território, desrespeitou os samurais, violou nossas gueixas, conquistou nossas terras? Os Estados Unidos. Qual país que não reconhece a nossa soberania no Pacífico e continua avançando cada vez mais próximo da nossa região, os Estados Unidos? Qual país que criou a Liga das Nações Unidas e prejudica os nossos interesses? Os Estados Unidos, você não quer a guerra, Yamamoto? Yamamoto falou assim, você sabia que os americanos têm uma capacidade de construção de navios
4,5 vezes maior que a nossa? Que eles têm uma capacidade de construção de aviões 6 vezes maior que a nossa? Que eles têm uma capacidade de construção de carros 100 vezes maior do que a nossa? Que nós consumimos em um ano o que eles consomem em um dia de petróleo? Hoje as guerras são totais, Senhor. Então temos que ter muita calma quando falamos em agredir um país estrangeiro. Era o único homem sensato do Japão. Yamamoto sabia que isso aqui era um gigante. E que mesmo que o Japão fosse muito forte, ainda não era o momento de enfrentar os americanos. Só que os seus próprios oficiais o colocavam contra a parede e diziam: Yamamoto, você está deixando a marinha fraca. A marinha está passando uma imagem de covarde. E ele disse: mas por que vocês querem tanto apoiar Hitler? Hitler é invencível, ele submeteu toda a Europa, é o parceiro ideal. Ele falou: mas vocês já leram Mein Kampf? Claro que já lemos todas as páginas, mas vocês leram essa versão original? Abram no capítulo 11 e leiam o parágrafo que Hitler fala sobre o nosso povo. O que ele acha sobre os japoneses? Inteligentes, mas raça inferior. E é esse cara que vocês querem fazer uma aliança? Yamamoto resistia até o fim, mas a ordem veio de cima. Ele não tinha o que fazer. O general Tojo, ministro da guerra, e o próprio imperador Deus, Hirohito, ordenaram que ele fizesse o ataque. Yamamoto então sabia que ele tinha que caçar aquilo que era mais importante em uma guerra entre Estados Unidos e Japão: os porta-aviões. Por quê? Eles têm uma distância de cerca de 5 mil quilômetros. 5 mil ou 10 mil, agora não sei, enfim. É uma distância considerável entre a costa pacífica dos Estados Unidos e a parte, e até a chegada do Japão. Então não tem como você decolar um avião aqui e chegar aqui. Então os porta-aviões é uma forma de você levar todos os seus fuzileiros navais, todos os seus aviões para muito próximo do seu inimigo. Atacar os porta-aviões era a prioridade de Yamamoto. E ele sabia que a maior base naval no Pacífico americano ficava em Pearl Harbor. E Yamamoto organizou todo o ataque a Pearl Harbor. A única exigência que ele fez do Ministério da Guerra é que a declaração de guerra fosse entregue 5 horas para os Estados Unidos. Ele assinou a carta a declaração de guerra e mandou para o Ministério. E aí pegou o seu navio e foi com seus aviões para Pearl Harbor. Às 5h15 da manhã, os americanos acordavam com bombas japonesas caindo sobre seus navios. O ataque foi rápido e preciso. Morreram mais de 2.000 americanos. Foram 150 aviões abatidos, 180 avariados e tudo parecia ter sido um sucesso. Com exceção de uma coisa: nenhum porta-avião. Nenhum, nada. Inclusive, anos depois, os historiadores viram que aqueles navios que estavam lá e aqueles aviões eram todos modelos antigos. Isso nos diz muito claramente que os americanos já imaginavam um ataque. Já esperavam que isso pudesse acontecer. Então o que eles fizeram? Espalharam seus porta-aviões pelo Pacífico e não deram mole para o Japão derrubá-los. Nenhum porta-avião foi naufragado. Na volta para o Japão, Yamamoto escutou a rádio a declaração de guerra do presidente Roosevelt, dizendo: o 7 de dezembro ficará para sempre na história como o dia da infâmia. Fomos atacados sem declaração de guerra. Yamamoto falou: hã? Chame o oficial de comunicação. Veio o cara, falou assim: e a declaração de guerra? Ele parou e falou assim: só foi entregue 1 hora depois que começamos os ataques. O ministério sabia que se entregasse a carta antes, eles perderiam um efeito muito importante, que era o efeito surpresa. Só que, para Yamamoto, o ministério tinha acabado de sujar a sua honra e a sua dignidade. O Japão entrava numa guerra sem declaração nenhuma. Agora que os americanos vão para a guerra, a coisa começa a ficar mais complicada para o eixo. Porque o tio Sam não gosta de entrar em guerra para perder. E aí ele começa então a mandar material violento para a Inglaterra.
Os U-boats não conseguem mais derrubar tantos navios, afundar tantos navios, justamente porque os americanos também têm submarinos poderosos. A guerra agora se equilibra a partir do ano de 1942. Mas ainda assim, Rommel, a raposa do deserto, não para de expandir seus territórios. E a Inglaterra não sabe mais o que fazer. Bom, era necessário então uma grande conversa entre os três grandes líderes, ok? E aí, em 43, Stalin, Roosevelt e Churchill se reuniram pela primeira vez inteira, muito longe da guerra. E ali eles começaram a planejar o que vai ficar conhecido como o dia D. Era preciso abrir 3 frentes para expandir os territórios, para expandir os exércitos, descentralizar e conseguir fazer um ataque fulminante a Berlim. A primeira frente, depois de 2 anos de muito sangue, de muita batalha, abria-se naturalmente no leste. Os russos conseguiram aguentar os alemães, só que essa batalha deu mais de 1 milhão de mortos, uma coisa absurda. Stalingrado estava matando pessoas todo o tempo. Chegou um momento que Stalingrado estava tão devastada que a cidade inteira ficou sob poeira. Então os combates chegavam a ser feitos no corpo a corpo mesmo, na facada, no enforcamento, estrangulamento, porque eles estavam dentro de escombros. E Stalingrado, por estar destruída com muitos escombros e torres, etc., ela vai acabar se transformando num ambiente perfeito para um tipo de soldado, que é o atirador de elite, ou atirador sniper. E aí nasce uma outra lenda, não tão grande quanto a Morte Branca, mas Vasily matou sozinho em Stalingrado 127 alemães. Imagina que um homem acaba com todo um regimento, todo um pelotão, menos do que isso, mas 127 homens para um cara é um número absurdo. Acontece que o general soviético, ele tinha um plano. A retaguarda da Alemanha era protegida por tropas italianas de Mussolini. O Stalin conseguiu, com êxito, transferir grande parte da sua indústria para os Urais. Então as fábricas funcionavam a todo vapor, dia e noite, dia e noite, dia e noite, sem parar. Às vezes os russos caíam de exaustão, duros no chão, de tanto trabalhar, porque tinha que mandar para as linhas o abastecimento necessário para ninguém ficar desguarnecido. O general russo, então, ele vai fazer 2 pelotões. E ele organizou bem longe das observações dos alemães, bem atrás de Stalingrado. E mandou que esses caras resistissem o máximo que eles pudessem. Então ele fez uma longa marcha pelos flancos. E ele conseguiu chegar nos soldados italianos. Foi uma vitória rápida. Eles se posicionaram aqui. E agora o que vai acontecer? Começa o terrível cerco a Stalingrado. O cerco de Stalingrado vai deixar os alemães em uma situação de extremo perigo, de morte iminente certa, porque agora eles não estão mais com a sua retaguarda protegida. Pelo contrário, agora o inimigo está aqui, então não vai chegar mais nada. Não vai chegar arma, não vai chegar munição, não vai chegar comida, e você não sabe há quanto tempo essa batalha vai durar. Mussolini, em reunião com Hitler, disse: Hitler, a Rússia é um território indomável. Vamos negociar com Stalin. A gente assina um acordo de paz e foca todas as nossas forças para lá. E Hitler falou: não, nunca vou abaixar a cabeça para um comunista. Mas Hitler, seus homens estão cercados. Você irá perder todos se não agir agora. E Hitler disse: se são alemães, saberão resistir. Na verdade, o Führer estava condenando-os à morte. À morte.
E é exatamente o que vai acontecer aos poucos, no inverno, com a fome. Os alemães vão definhar até deixarem de existir. Então, uma frente se encaminha para Berlim, à frente da União Soviética. Certo? Os americanos sabiam que Mussolini era a parte mais fraca do eixo. Era preciso abrir uma frente aqui. Só que você primeiro tinha que tirar a raposa do deserto, não é isso? A raposa do deserto, então, ela começou a ficar sem combustível, porque a verdade é que Hitler não dava tanta atenção para ele como dava para essas duas frentes. E aí a Inglaterra vai nomear um general chamado Montgomery. E o Montgomery, ele teve uma grande vantagem nessa batalha chamada Batalha de Alamein. Os ingleses, eles conseguiram decodificar o enigma alemão. Então, sem os alemães saberem, eles já conseguiam rastrear todas as trocas de informação e os posicionamentos que estavam acontecendo na Alemanha. Tem até um filme muito bom sobre isso, que é O Jogo de Imitação. O filme foi indicado ao Oscar ano passado. Vale muito a pena falar, porque tem uma cena do filme que mostra o quão difícil é isso. Porque, às vezes, eles sabiam que um navio inglês ia ser abatido. Eles podiam avisar, mas se eles avisassem cada vez que isso acontecesse, a Alemanha saberia que o código tinha sido decifrado. E isso não podia acontecer. O Montgomery, ele preparou no deserto, numa região que ele sabia que o Rommel ia passar, um campo minado. E atrás do campo minado, os seus pelotões preparados com bombardeiros e atiradores de elite. Quando a raposa chegou aqui nesse dia, ela entrou numa vala e bum, 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 começou a perder todos os seus tanques de guerra. Só não perdeu mais graças a uma tempestade de areia que atrapalhou a visão dos ingleses e eles conseguiram recuar. Mas a África estava começando a ficar livre das tropas nazistas. Rommel ficou tão chateado com Hitler e com esse abandono e com Hitler não entendendo que a rendição estava próxima, que ele vai ser um dos idealizadores de um dos atentados que tentaram matar Adolf Hitler. Não é a Operação Valkyria, mas é algo bem parecido. E, mais uma vez, Hitler consegue não ser morto, né? Vaso ruim, já dizia a mamãe, não quebra jamais. Os americanos, eles, para desembarcarem com segurança na África, era preciso desembarcar aqui, ok? Para então eles marcharem contra Rommel e finalmente abrirem a segunda frente. Para eles desembarcarem aqui, não sei se eu estou no vídeo ainda, era muito importante uma base naval aqui. E quem é que tem uma base e quem é que tem todo o litoral no Atlântico? O Brasil. Então, o presidente Roosevelt olhou para o Brasil e não gostou do que ele viu. Ele falou, o Brasil tem partidos? Não. Não, não. Tem eleição? Não. Ué, o Brasil é uma ditadura? É. O Brasil tem pena de morte? Tem. O Brasil tem... Apesar que lá também tem. Mas o Brasil não é uma democracia? Não, o que aconteceu? Vargas. E a Constituição? Ele rasgou. E o que ele virou? Um ditador, senhor. Inclusive, quando Vargas fechou os partidos, ele mandou sacas de café para Hitler, pedindo desculpas por ter fechado o partido nazista. Pô, Hitler, você me entende, né, cara? Já fez isso também na Alemanha. O fato é que existia um bom relacionamento de Hitler com Vargas, assim como de Vargas com Mussolini. Então os americanos ficaram preocupados, né? O Brasil estava mais para lá do que para cá. Já existia um plano de invasão ao Brasil, mas eles usaram uma outra estratégia, chamada política da boa vizinhança. Então, de repente, o Brasil is beautiful. E de repente, o Brasil is wonderful. E de repente, o Pato Donald está lá tocando a musiquinha com um papagaio chamado Zé Carioca.
E os brasileiros, ai, que bonitinho, tem o personagem da Disney, cara, brasileiro. O Walt Disney foi aqui em Copacabana Palace, tomou caipirinha, criou o Zé Carioca pro Brasil, que bonito. Não bastava, tem que levar também para os Estados Unidos aquilo que o Brasil tem de mais famoso, a mulher brasileira. Então você pega uma não brasileira, uma portuguesa chamada Carmen Miranda, bota ela de barriguinha de fora, bota ela toda colorida, bota ela como toda brasileira, né? Se veste e coloca frutas na cabeça, bota abacaxi, maracujá, banana, e canta o tico-tico-plá, o tico-tico-plá, canta choro, canta samba, canta todo mundo, e aí de repente o Brasil é o melhor país do mundo, só que Vargas não era bobo, né? E Vargas falou assim, não, Roosevelt, eu já te entendi, ok? Eu sei que você tem interesses no Brasil, não tem problema nenhum com isso, mas eu só quero uma coisa de você. Não é Pato Donald, não é Carmen Miranda. O que você quer, Vargas? Eu quero money. O que você quer? Eu quero construir uma grande siderúrgica em Volta Redonda. Eu quero chapa de aço, eu quero fazer indústria de base. Eu pago. Aí Vargas olhou e falou, eu quero mais. Ele, diga, Vargas, eu quero fazer uma grande hidrelétrica. Eu quero produzir energia e distribuir para minhas fábricas. Eu quero a Vale do Rio Doce. Eu pago. Aí Vargas, pô, o gringo tá cheio de dinheiro, mano. Eu quero mais. O que você quer, Vargas? Eu quero uma fábrica nacional de motores no Rio de Janeiro. Eu quero fazer motor e tecnologia nacional. Eu pago and finish, ok, Vargas? E Vargas, ok, Roosevelt, você fique à vontade. Então, dessa maneira o Brasil começa a colaborar com os aliados. O Brasil é chamado de o trampolim da vitória, porque daqui partiriam os ataques para a África. E a gente estava numa situação boa. Vargas conseguiu muito dinheiro somente cedendo Noronha e Natal para bases americanas provisórias partirem para a África. Acontece que o Brasil foi atacado. Submarinos alemães afundaram navios brasileiros e aí, de repente, os jornais publicavam, pá, a guerra alcança o Brasil, pá, o Brasil está em guerra, aquela coisa toda. E aí Vargas se viu, não tinha outra forma a não ser declarar guerra. Então Vargas foi lá e, eu declaro guerra à Alemanha, todo mundo, o Brasil está em guerra. Só não foi para a guerra. Eu nunca vi isso. O Brasil declarou guerra, mas não foi. É tipo, eu vou te enfiar porrada, hein? Mês que vem. Hoje eu não tô afim, hoje eu não posso. A verdade é que o Brasil não tinha a menor condição de ir para a guerra. A gente não tinha nem força aérea. Então nós tivemos que ficar um ano, a gente declarou guerra e só foi para a guerra um ano depois, se preparando para aquilo. Então, por exemplo, a gente pegou um modelo de alistamento americano, 1,70 m, alfabetizado, dente na boca, nada disso o Brasil se encaixava. Então nós tivemos que criar nossa própria realidade para formar a FEB, a Força Expedicionária Brasileira. Quando o Brasil começa a treinar e se preparar para a guerra, Adolf Hitler disse que era mais fácil ele ver uma cobra fumando do que o Brasil na Segunda Guerra Mundial. O Brasil pegou a aviação militar e a aviação naval, juntaram e nasceu a FAB, a Força Aérea Brasileira. FAB e FEB, então, já desembarcaram na Itália. Quando tu vai para a guerra, o que tu pensa? Eu posso morrer, eu posso não ver mais minha mãe, eu posso não ver mais meu pai. Mas o brasileiro não pensa nisso. O brasileiro pensa, eu vou para a guerra, eu vou zoar. Eu vou dar uma gastada em Hitler. Então os brasileiros desembarcaram com uma faixa enorme escrita, hoje a cobra vai fumar, hoje a cobra vai fumar. Tipo aqui, ó, o Brasil foi para a guerra, já chegamos zoando, que é o nosso costume. E aí começamos a subir a Itália. E fizemos bonito, tá? Só que em Monte Castelo a coisa ficou difícil. Porque no alto do Monte Castelo existia uma artilharia alemã poderosíssima que estava largando fogo para baixo. E qual é a tropa que vai subir embaixo de fogo inimigo? Brasileiros. Os americanos falaram assim, Brasil, let's go. E a gente foi. Então, a gente perdeu muitos brasileiros, muitos pracinhas morreram, e lá em cima o combate foi corpo a corpo, a galera pegou peixeira, enfiava no busto dos alemães, e a gente conseguiu vencer Monte Castelo e abrir caminho para a vitória. Os italianos estavam muito preocupados, então os italianos derrubaram Mussolini. Quando derrubaram Mussolini e deixaram ele preso, Hitler
que não fazia nada por ninguém, mandou um cara chamado Otto Sarkozy numa missão especial, e foi tipo coisa de 007. Os caras pousaram um avião com o motor desligado, subiram lá no castelo que ele estava, tomaram o castelo, pegaram o Mussolini, levaram para a Alemanha, depois Mussolini vem com o exército para a Itália e toma o poder de novo. Mas era tarde demais para Mussolini. A verdade é que ele cai e uma segunda frente vai ser aberta em direção à Alemanha. Antes da queda definitiva, Mussolini, ele fugiu. E ele fugiu com a sua amante, não fugiu nem com a esposa. E no meio, né, num comboio tal, entre um monte de gente, ele falou assim, porra, é o Mussolini. Reconheceram e pegaram ele. E aí foi feio. Em praça pública eles foram espancados. Depois eles foram fuzilados. Não satisfeito, penduraram o corpo dele e da amante de cabeça para baixo e ficaram o dia inteiro atirando. Até que no final do dia já não tinha mais sangue no corpo de Mussolini, ele estava todo deformado por buracos. E aí, como os italianos são católicos, né, eles enterraram os corpos já completamente deformados e irreconhecíveis. Agora os aliados estão abrindo mais uma frente. Mas a maior dificuldade era aqui. Aqui que era o problema. Porque Hitler tinha construído diversos bunkers protegendo o litoral da Normandia. Ele não iria permitir perder aquele território, porque sabe que se ele perde aqui, ferrou. Abre caminho direto para Berlim. Stalin já estava irritado. Por que não abriu uma frente na França? Mas em Teherã, eles decidiram sobre o dia D. E o dia D foi uma das batalhas históricas mais importantes de todas. Porque era muito difícil. Imagina o seguinte, você está na praia de Copacabana, ok? E o Copacabana Palace de frente para você. Só que imagina 7 Copacabana Palaces, cinza, sem janela, só lá em cima com os fechos e todo com ponto 30, 40, 50 snipers na sua direção. E você tem que marchar em direção a eles. Pior, na areia, toda campo minado. Então tu vai ter que chegar lá embaixo de fogo e ainda desviar de bomba. Era muito, muito difícil. Por isso que foram enviados para lá 1 milhão de pessoas. Só que quando você desembarca na areia, porra, é um alvo muito fácil, né? É muito fácil. Os caras estão lá em cima, eles vão fazer o quê aqui, ó? Atirar em todo mundo. Então, aviões americanos sobrevoaram a praia e lá, muito lá de cima mesmo, tudo calculado, jogavam tipo uns asteriscos assim, só que de ferro contorcido. E lá do céu, caía na areia. E jogaram vários. Por quê? Quando o desembarque ocorresse, o soldado saía e parava atrás daqueles asteriscos de ferro. Olha como eles sabiam que seria cruel o desembarque. E aí então, uma tropa anglo-americana resolveu atacar. Eles sabiam que a média seria desembarcar 10 para chegar 1, desembarcar 10, 8 para chegar 1, porque não tinha como. E o desembarque foi feito de 2 formas. À noite, eles mandaram centenas de aviões sobrevoar os bunkers, que obviamente tinha artilharia antiaérea, então o céu estava em chamas, mas eles desembarcaram atrás dos bunkers uma quantidade imensa de paraquedistas. Era muito paraquedista, muito. Os snipers não conseguiam matar todos. Esses caras, então, vão se reunir aqui para atacar por trás. Agora, sem dúvida, o mais difícil era o ataque frontal. Foi a maior batalha anfíbia da história. Então, vinham aqueles comboios, aquelas lanchas, né? Só para descarregar os soldados, com aquelas tampas fechadas. Os soldados lá dentro, e ali já vinha tiro na tampa, e a tampa abria. Quando a tampa abria, já morria 3 do teu lado, e você desembarcava e já se jogava na água.
Se a lancha recuasse, o desembarque na água podia te matar porque você estava com equipamento muito pesado. Então tu tem que desembarcar com a água aqui na barriga, sair andando com a arma para cima e o nego já está atirando em você, para conseguir ir atrás do asterisco. Então ali a areia ficou um número de corpos incontáveis, mas ainda assim eles conseguiram. Ultrapassaram a areia, ultrapassaram a trincheira, tomaram os bunkers, mataram os nazistas e agora abriu uma terceira frente. Nesse momento, a guerra já está praticamente finalizada. Era só ver quem ia chegar em Berlim. E os soviéticos caminhavam para cá, americanos e ingleses caminhavam para cá. Quem capturasse Hitler, quem chegasse na Alemanha primeiro, sem dúvida ficaria na história como o grande vencedor. Então Roosevelt, Stalin e Churchill se reuniram mais uma vez na Conferência de Yalta. E Stalin, que caminhava pelo leste com muita força, ele negociou com Roosevelt e com Churchill que ele queria toda essa região aqui, ó, como zona de influência soviética. Ele não queria fazer fronteira com nenhum país antissoviético, anticapitalista. Então, toda essa região, galera, Tchecoslováquia, Polônia, Romênia, Bulgária, toda ela pertenceria à Rússia. Estaria sob a zona de influência dela. Já era o começo de um desenho da chamada Cortina de Ferro. O Roosevelt aceitou. Os americanos criticaram. Disseram que Roosevelt já estava muito velho e doente e por isso não soube negociar de verdade da forma como deveria com Joseph Stalin. E Stalin e Churchill tinham uma negociação entre eles muito pessoal, que não correspondia ao Roosevelt. O Stalin e o Churchill falavam sobre os seus grandes impérios coloniais, coisa que os americanos não tinham. E Roosevelt e Churchill falavam sobre um futuro ameaçador que poderia se transformar na União Soviética. A marcha para Berlim acabou se transformando numa espécie de corrida. Os americanos queriam chegar primeiro de qualquer jeito, porque se eles chegassem primeiro, eles seriam os grandes vencedores. Eles entraram depois e foram para Berlim. Então, nesse avanço dessa corrida, eles acabaram subestimando as tropas enfraquecidas da Alemanha e acabaram perdendo algumas batalhas e tiveram que recuar. Então, quem chegava primeiro era Stalin. É bom lembrar sempre que o Hitler, ele fez merda até o final. Porque ele tinha que ter assinado a rendição rápido. Rápido. Já era, acabou. Ao não assinar a rendição, ele permitiu que muita vingança acontecesse contra o seu próprio povo. Aviões ingleses, americanos e russos fizeram bombardeios de armas incendiárias que deixaram as cidades queimando, em algumas cidades, por 7 dias. Cidades medievais, monumentos, construções, patrimônios históricos da humanidade foram destruídos por armas letais, armas químicas. Eles não tiveram perdão e nem pena de uma Alemanha que já estava prestes à derrota. E esses bombardeios em cidades civis foi uma grande vingança ao que Hitler promoveu no começo da Grande Guerra. Quando Stalin chega em Berlim, ele vai fazer um cerco à cidade, ninguém entra, ninguém sai. E mandou para Hitler, que estava num bunker a metros embaixo do solo, com vários termos. E os termos eram simplesmente inaceitáveis. Porque o Stalin não queria que fossem aceitos. Essa é a grande verdade. Ele queria que aqueles termos que Hitler não aceitasse. E Hitler não aceitou. Então, ele vai pegar os mísseis Katyushas e vai bombardear Berlim inteira. Berlim quase veio abaixo, não sobrou um vidro, não sobrou parede, só as estruturas das casas. Berlim foi destruída. Até hoje, eles mantêm
um pedaço de um quarteirão da forma como era na guerra, para lembrar tudo que eles passaram e sofreram na mão de um louco nazista. No seu bunker, Hitler então toma duas decisões. A primeira, se casar com Eva Braun, e a segunda, cometer suicídio. Nunca assinar a rendição. Então ele se casa com ela, diante de um juiz. Não podia, porque ele não era cidadão alemão, então não era bem assim a coisa, mas enfim, dane-se. E aí eles dois foram para o quarto. Hitler pega a sua Luger, buf, dá um tiro na boca. Eva Braun come uma cápsula de cianureto. Pior ainda foi o Goebbels com a sua esposa nazista maluca, que matou seus 7 filhos. Não poderiam viver em um mundo onde não houvesse Hitler e o nazismo. Um oficial então pegou o corpo de Hitler e de Eva Braun, levou para cima, onde estava tendo um bombardeio, cavou uma vala enorme, jogou os corpos, cobriu aquilo com querosene e gasolina do que restava nos automóveis e botou fogo nos corpos até eles desaparecerem. Hitler queria evitar acontecer o que aconteceu com Mussolini. Ele queria evitar que seu corpo fosse exposto, humilhado, com fotografia, para que um professor de história lá no futuro ficasse mostrando para os alunos a foto do cara humilhado no caso. E aí, a guerra na Europa acabou. Mas ainda não acabou no Japão. Beleza? Então, você vai ter a última grande conferência, a chamada Conferência de Potsdam. A Conferência de Potsdam, ela vai definir a divisão da Alemanha em 4 zonas de influência, divididas entre Estados Unidos, França e Inglaterra, e Berlim da mesma maneira. Nascia, então, uma ocupação definitiva da Alemanha, a Alemanha culpada pela guerra, obrigada a pagar mais uma indenização, e agora definitivamente controlada e ocupada por nações estrangeiras. A Alemanha não podia mais ser a Alemanha, ok? Nessa conferência de na conferência de Potsdam, o Truman tinha morrido. Ele foi o presidente com o maior número de reeleições da história dos Estados Unidos. E o Truman, o seu vice-presidente, já tinha assumido já. E o Truman não era tão benevolente e tão pacífico quanto o Roosevelt. Truman era um anticomunista, odiava o socialismo, odiava a União Soviética, mas vai ter que conversar. E antes dele ir para a conferência, ele recebeu um telefonema do Projeto Manhattan. E a frase que ele escutou no telefone foi: Mr. President, the bomb is ready. A bomba A estava pronta. A bomba atômica. Então ele já foi para a conferência super feliz. Quando acabaram as conferências, ele aceitava os termos, ok, da divisão, mas pedia ajuda para a Rússia contra o Japão. A Rússia aceitava, só que, na verdade, os americanos não queriam a ajuda da Rússia. Só queriam que os russos vissem de perto o que eles vão fazer. E o Truman chegou e falou para o Stalin: olha, nós desenvolvemos uma bomba muito potente e nós vamos usar para vencer o Japão. E o Stalin falou assim: espero que vocês façam um bom uso. O Truman, ele não falou o que era a bomba. Ele não falou do verdadeiro potencial da bomba. Mas ele continua caminhando para o Pacífico. O Japão perdeu a sua maior esperança. Como os americanos também tinham decifrado o código japonês, eles bombardearam o avião que ia para Bougainville, que carregando Yamamoto. Yamamoto não precisava ter ido, mas ele falou: minha cara pode ser feia, mas os meus soldados gostam de vê-la. Então eu vou para lá. E os oficiais falaram: não vai, almirante, não vai, comandante, por favor. Eu vou. Ele foi, o avião dele foi abatido. Entendam que 90% de todas as mortes japoneses foram depois da morte do Yamamoto.
Porque quando Yamamoto morreu, já não existia mais bom senso no Japão. Já não existia mais uma pessoa que pudesse liderar a guerra. Porque a todo momento Yamamoto, ele queria vencer uma batalha para pedir a paz. Vencer uma batalha para pedir a paz. Só que ele não estava conseguindo vencer essas batalhas. Midway cai, Guadalcanal cai, Batalha de Coral, os americanos estão na porta do Japão. E aí eles resolvem fazer a... Só não pode falar que foi o maior dos crimes de guerra, né? Que Hitler se caprichou no crime dele. Mas, sem dúvida alguma, um momento muito importante na história da humanidade. Quando a bomba atômica ela foi em direção ao Japão, ela não tinha um endereço certo. Tipo, vamos bombardear Hiroshima. Não. Ia bombardear qualquer cidade que tivesse condições favoráveis para isso. E como ele sobrevoou o Japão, isso já mostrava que a força aérea japonesa estava completamente dilacerada. Porque o que sobrou de arma secreta do Japão? Os kamikazes. Então eles chegavam no dia seguinte e os caras falavam assim, ó, você vai numa missão que não existe a menor possibilidade de você sobreviver. Você pode falar não e viver eternamente na desonra, não ser nem recebido pela sua família, ou você pode falar a frase, sim, me ofereço de coração. Então eles enchiam os aviões de bomba, enchiam a cara de saquê, amarravam a faixa da família, decolava, escolhia um porta-avião americano e buf, se jogava lá. Só que quando você se joga, você perde um avião. Então cada 5 kamikazes eram 5 aeronaves perdidas. O Enola Gay, que era o nome do avião, que carregava a Little Boy, que era o nome da bomba, ele decolou sem os detonadores. Porque vai que a bomba explode, já é o tamanho do problema. Então ele foi com engenheiros, e quando sobrevoou Hiroshima, os engenheiros olharam e falaram assim, pô, as condições são perfeitas. Diga-se condições perfeitas à morte. E aí eles então colocaram os detonadores. E fizeram um cálculo de onde seria a maior destruição, viram que bem no centro tinha uma ponte e ali seria a mira. A mira era uma abóboda, só que essa abóboda era uma igreja. E ali então a bomba foi arremessada. A bomba atômica, ela desce com paraquedas. Por quê? Porque ela não é detonada no chão. Ela é detonada 500 metros antes. Por quê? Se ela detona no chão, o próprio chão vai absorver a sua força. Então a energia fica vulnerável. Mas se ela for detonada aqui, ela emite força para todos os lados sem atrito de ninguém. Então ela faz isso, ó. Bum! Vem ganhando velocidade, vem ganhando velocidade, vem ganhando velocidade. Quando chega no chão, ela abre e aí forma aquele cogumelo terrível, aquela rosa de Hiroshima. No raio de 5 quilômetros, quem estava ali deu sorte. Porque simplesmente a pessoa deixou de existir. É tão terrível a morte nesses 5 quilômetros que o que sobra da pessoa é uma pequena sombra, uma pequena marca, que os cientistas chamam de sombras atômicas. Num raio de 10 quilômetros, aí a pessoa morria sofrendo, derretia, a pessoa derretia. Num raio de 15, aí que era o pior de tudo, porque a pessoa não morria na hora. Mas ela sofria, primeiro que a claridade de uma bomba que tem temperaturas que chegam próximas ao sol, uma coisa absurda, ela já deixava a pessoa cega, ou em semi-cegueira. Quando chegava então a bola de calor, a tua pele derretia junto, a epiderme junto com o tecido da roupa. Então qualquer mínimo atrito, falange, axila, virilha, era extremamente doloroso. Então as pessoas andavam abertas e com as cabeças para o lado sem poder enxergar. Andavam-se como se fossem monstros, zumbis. E no calor extremo, o que a pessoa quer? Água. E cortava o rio de Hiroshima. Então as pessoas corriam para o rio e jogavam-se no rio. Só que a bomba foi detonada lá. A água estava fervendo. Então quando eles entravam, era a última gota de vida. Hiroshima foi acumulando um número de corpos numa cena horrível. Às vezes os corpos foram levados por quilômetros de distância.
a cidade inteira, praticamente a cidade inteira foi colocada abaixo. A única estrutura em pé foi justamente a igreja. Justamente a igreja. 3 dias depois, os americanos jogaram mais uma bomba em Nagasaki. E aí, o imperador Deus entrou num questionamento interno muito grande, fez uma declaração para todo o Japão dizendo que ele não era um Deus, precisou 2 bombas nucleares para ele perceber isso, mas beleza. E aí, ele assina, finalmente, a rendição, para um dos maiores crimes da história. Quando o Truman, ele anuncia a detonação da bomba, gravaram ele antes e não avisaram. E ele estava rindo. Ele estava gravando, detonamos a maior aposta científica da história, e ele começa a fazer o anúncio. Mas antes ele estava rindo. Tipo, pá, 200 mil pessoas morreram, desapareceram, e você está achando graça. Mas a guerra acabou. Até hoje rola uma grande discussão do porquê a bomba atômica, né? Os kamikazes estavam mostrando que o Japão não se renderiam. Enfim, os indícios mostram que o Japão estava à véspera da rendição. Seria uma vingança a Pearl Harbor. Seria a vingança mais desproporcional da história, né? Mas eu acho que a tendência mais forte beleza, planeta. Stalin chegou em Berlim, mas olha o que eu tenho. Eu tenho só a maior bomba do mundo. 45 foi um ano muito traumático para a humanidade. Porque a humanidade estava acostumada, ela tinha visto já grandes batalhas, batalhas com número de mortos, batalhas com muita coisa, mas ninguém imaginava que uma bomba, 100 mil pessoas desaparecem, com apenas em 1 minuto. Isso era demais. E ainda não tinha chegado a outra parte do que vai traumatizar a humanidade. Porque é muito normal, a gente vê nos filmes, né? Aquele vem soldados americanos, aí eles olham assim e falam, what is this? Aí é um lugar esquisito, não sei o quê. Aí de repente surge uma figura igual um zumbi, magra, não consegue nem falar, e vem andando, aí os americanos, fuck man, não sei o quê. E é um campo de concentração. Quando na verdade, a maioria dos campos de concentração foram descobertos pelos russos. Não porque os russos são heróis, nada disso não, mas porque os russos vieram do leste. E a maioria dos campos estavam aqui. Mas quem levou a tecnologia para filmar foram os americanos. Filmar o campo, filmar as atrocidades, filmar tudo o que aconteceu, era importante para você punir ainda mais a Alemanha. Para você jogar a Alemanha, para você poder fazer o que quiser com ela, repartir, dividir, deixar de existir. Olha o que eles fizeram. E os alemães carregam essa culpa até hoje, e são lembrados até hoje. Porque ninguém podia imaginar 6 milhões de mortos. 6 milhões de judeus. Uma política de extermínio de toda uma raça. Derretendo crianças em forno da segunda revolução industrial. Fazendo testes científicos como se fossem ratos de laboratório. Fazendo todo o tipo diferente de maus tratos a ponto de deixar as pessoas morrerem de fome e colocarem elas em valas abertas com as suas genitálias expostas. Foi muito desrespeito, foi um ódio muito grande. Quando aquelas imagens chegaram para as pessoas nas suas casas, as pessoas ficaram enjoadas. Falaram, o que é isso? O que aconteceu? E o número total eram 53 milhões de mortos. 53 milhões de mortos. Um holocausto e 2 bombas nucleares. Era melhor a humanidade ir embora do planeta, né? Porque a gente estava se destruindo e levando junto todo o resto. Mas ninguém nunca ligou para os judeus. A Rússia matou os judeus na Primeira Guerra Mundial, a França, a Inglaterra expulsou os ingleses no século XVI, e ninguém nunca ligou para isso. Só que ninguém nunca tinha visto aquilo que Hitler fez. Então todo mundo se compadeceu. E aí então resolveram aumentar, consolidar um sonho que o movimento sionista já fazia há muitos anos, que era a transferência de povos judeus para a Terra Sagrada, Jerusalém.
E aí a ONU se reuniu e falou, não, ó, vamos criar um Estado judeu no meio da Palestina. O problema é que tinha gente lá, né? E tinha gente lá que fez um acordo com a própria Inglaterra antes da guerra, que que naquele ano a Palestina seria reconhecida como um Estado. Como um Estado. Mas quando Hitler matou 6 milhões de pessoas, a Inglaterra falou o quê? I'm sorry. E aí você vai ter a criação do Estado de Israel. Só que tinha árabe aqui. Então é claro que você resolveu um problema numa questão de responsabilidade histórica, de ressarcimento, criando um problema muito maior que dura até hoje, até agora, até esse momento. Gente, espero que tenham gostado. Um pouquinho da Segunda Guerra Mundial. Tamo junto.